Hoje nós estamos aqui para aprender a calcular o teste de Tucker, que é um teste de comparação de médias de tratamentos. Então, quando você faz um experimento e testa tratamentos, faz a sua análise de variância e essa análise de variância é significativa, ou seja, você observa efeito de tratamento no seu experimento, né, e se você tem mais do que 2 tratamentos, 3, 4, 5 tratamentos, então para avaliar esse efeito de tratamento você tem que comparar as médias desses tratamentos para que você saiba qual tratamento é diferente de qual. É quase que basicamente um estudo do efeito dos tratamentos que a gente observa na análise de variância, né? A análise de variância ela simplesmente diz para nós se existe ou não efeito de tratamento no experimento que a gente realizou, e aí se sim, a gente, posterior à análise de variância, aplica um teste de comparação de médias, como por exemplo o teste de Tucker, para ver qual tratamento é diferente de qual. Se você não está familiarizado com o que é uma análise de variância, como calcula uma análise de variância, eu vou deixar um card aqui em cima para que você clique e tenha acesso a esse vídeo. Para o nosso vídeo, eu trouxe um exemplo, né, de um exercício, de um experimento, onde já se realizou a análise de variância. Então eu vou aproveitar essa análise de variância aqui já feita, onde a gente observa efeito de tratamento e a gente agora quer comparar esses tratamentos. Para a gente se familiarizar com o exemplo, eu vou rapidamente explicar os dados desse experimento que a gente está usando aqui de exemplo. É um experimento que foi delineado de maneira inteiramente casualizada com 4 tratamentos. Então o pesquisador desejava aqui avaliar 4 tratamentos, um primeiro testemunha, sem aplicação de nada, e depois mais 3 tratamentos com aplicação de inseticidas, 6 repetições de cada tratamento, aqui ó, 6 repetições de cada tratamento, sobre o número de pulgões coletados após 36 horas de pulverização desses inseticidas na cultura de pepino. Então, pessoal, basicamente, o que o pesquisador deseja saber é se existe efeito desses tratamentos, ou seja, desses inseticidas, sobre o número de pulgões. Em outras palavras, será que os inseticidas alteram o número de pulgões na cultura de pepino? Esses são os dados do experimento. Temos aqui então os 4 tratamentos, ilustrados inclusive em cores diferentes, com as suas respectivas repetições. E já foi feita a análise de variância desses dados aqui, desse experimento, como eu mostrei abaixo para vocês. E a gente observa então que existe efeito de tratamento, ou seja, os inseticidas então de fato alteram o número de pulgões, né, com uma alta probabilidade aí de efeito de tratamento. Então, quando existe efeito de tratamento, a gente chega nesse caso, a gente então tem que aplicar o teste de Tucker para comparar esses tratamentos. O primeiro passo, pessoal, é tirar a média dos tratamentos. Média para o tratamento A, B, média para o tratamento B, C e D. Então é aqui aonde nós vamos colocar as médias dos tratamentos. Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos lá, vamos calcular as médias dos tratamentos. Como que a gente calcula as médias a partir dos dados? Pessoal, aqui são os dados organizados, tá certo? Aqui são os dados do experimento, totalmente aleatorizados, né? E aqui eles estão organizados. E aqui, para facilitar a nossa vida, já existe a soma das repetições de cada um dos tratamentos. Então, se somar 6 repetições, tem aqui o valor dessa soma para o tratamento A e assim por diante até o último tratamento. Aproveitando então essa soma, como que eu tiro a média? Eu somo as 6 repetições e divido por 6. A soma já está aqui do lado, está facilitado, né? Foi feito isso aqui para fazer a análise de variância desses dados. Então eu vou pegar esse 16.062 e vou simplesmente dividir ele por 6. E vou dividir esse número por 6, esse por 6, esse por 6. E aí eu vou obter a média dos tratamentos. Então 16.062 dividido por 6 vai dar uma média para o tratamento A de 2.677. Tudo bem? E vou fazendo isso para todos os tratamentos. Eu já trouxe aqui os valores das médias. 821,7,
627,3 e depois 487,8. Tudo bem, pessoal? O primeiro passo, então, é calcular as médias dos tratamentos que você deseja comparar no seu teste de Tuck. O segundo passo, turma, seria ordenar essas médias em função dos seus valores. Colocar a maior média em cima e vai colocando não em ordem de tratamento que o pesquisador definiu, mas em ordem do valor dessa média. Não é regra, mas ajuda bastante. Coincidentemente, o nosso tratamento A tem a maior média, o tratamento B a segunda maior e assim por diante até o último tratamento, o tratamento D. Agora vamos então calcular a DMS, que é uma abreviação para diferença mínima significativa. O que isso significa, pessoal? Que é uma diferença mínima que precisa haver entre essas médias para eu poder falar que existe de fato diferença entre elas, ou seja, é uma diferença mínima que precisa haver para que eu atribua essa diferença ao efeito de tratamento, então possa falar que de fato um tratamento é diferente do outro. Como eu obtenho essa DMS, essa diferença mínima significativa? Através dessa formulinha aqui, através desse delta. É uma formulinha bem fácil de ser calculada, tá? Então, vou colocar o sinal de igual. O valor de Q é um valor tabelado, é o valor tabelado para o teste de Tuck. E esse valor tabelado eu encontro numa tabela que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Já deixei ela pronta aqui. Essa é uma tabela do teste de Tuck. Você encontra elas, pode digitar no Google, valores tabelados do teste de Tuck, ou encontra também no final de livros de estatística experimental, ou aqui inclusive no vídeo. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que vocês possam baixar essa tabela aqui também e terem acesso. Como que eu encontro nesse monte de valores aqui, o valor que eu vou usar na minha fórmula? Depende do tamanho do experimento, depende do número de tratamentos. Quem define a coluna aqui, onde você vai olhar, é o número de tratamentos. Como nós vimos, temos tratamento de A até o D, que é a testemunha mais os 3 inseticidas, 4 tratamentos, então eu vou olhar na coluna 4. Percebam aqui, número de tratamentos. I é igual ao número de tratamentos. Estão vendo aqui que I é coluna? Então eu vou olhar na coluna 4, porque eu tenho 4 tratamentos. E quem define a linha, olha só, é o número de graus de liberdade do resíduo. Ou seja, eu preciso lá da minha análise de variância ver o número de graus de liberdade do resíduo para ver em qual linha eu vou olhar. Então vamos voltar lá rapidamente na análise de variância. Vamos olhar aqui para a análise de variância. Vejam que o grau de liberdade do resíduo é 20. Tudo bem? Então, pessoal, percebam que é muito importante primeiro vocês assistirem um vídeo sobre análise de variância, e eu vou deixar também, além de um card, um link aqui embaixo desse vídeo na descrição para que vocês tenham acesso a esse vídeo onde eu explico e ensino a calcular a análise de variância. Coluna 4, linha 20, percebam que aqui vai até a linha 17 só, continua, então está na sequência. Aqui linha 20, coluna 4, o valor tabelado do teste de Tuck que a gente quer realizar é de 3,96. E um detalhe aqui, pessoal? Esses valores que eu estou olhando, essa tabela, é para um nível de probabilidade de 5% de erro. Tudo bem, pessoal? Que a probabilidade é o alfa mais utilizado dentro da ciência. Mas é claro que em algumas áreas, em algumas especialidades, tem pesquisadores que trabalham com um alfa diferente, mas são exceções, como na regra a maioria dos pesquisadores trabalha com 5%, eu trouxe aqui uma tabela para o nosso exemplo com 5% de probabilidade de erro. Se você for trabalhar com uma probabilidade de erro diferente, é só a interpretação da tabela é a mesma, é só pegar uma tabela onde tenha valores com o alfa que você quer utilizar. Muito bem, voltando então, coluna 4, linha 20, 3,96. Então esse é o valor de Q da nossa formulinha, 3,96. Vezes, vou usar o asterisco aqui como um símbolo de multiplicação, é o nosso exemplo. S é a raiz quadrada
do quadrado médio do resíduo. Então temos que voltar novamente na análise de variância, quadrado médio do resíduo. O quadrado médio do resíduo é esse número aqui, ó. Eu vou copiar ele, tá? E o S é a raiz quadrada dele. Então eu vou escrever aqui, ó, raiz quadrada, né? E vou colocar o número aqui. Então a gente tem que fazer a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo. E depois dividir isso aí pela raiz quadrada do número de repetições. Quantas repetições nós temos nesse experimento? Temos 6 repetições. Cada uma dessas médias aqui, né, é composta por 6 repetições. Então tiramos uma média de 6 repetições para chegar nesses valores. Vamos começar aqui pela raiz quadrada. Vou calcular a raiz quadrada desse número do 29.537,5. Eu já vou colocar esse valor aqui para nós, ó. Então vamos fazer 3,96 vezes o resultado da raiz quadrada do 29.000 é 139,78, arredondando, dividido pela raiz quadrada de 6. A raiz quadrada de 6 é igual a 2,45, arredondando também, tá? 2,45. Então, o resultado final disso, eu vou passo a passo, né, para ficar fácil de entender. Primeiro, então, eu vou fazer aqui não é 396, é 3,96, que é o valor tabelado que a gente pegou lá na tabela. Então, vou fazer aqui o 3,96 vezes 139,78. Esse valor é 553,53, arredondando, dividido por 2,45, que é a raiz de 6. O resultado final, vou calcular, então, o 553 dividido por 2,45 é igual, então, a 225,93. Então, essa é a nossa DMS, pessoal, a nossa diferença mínima significativa. E a unidade de medida dela é a mesma unidade de medida das médias. Aqui lembram que era número de pulgões? Então aqui também é número de pulgões. Então eu tenho que ter uma diferença entre as médias de 225,93 na contagem do número de pulgões para poder falar que essa diferença entre médias de fato é provocada pelo efeito do tratamento. Para facilitar a nossa vida na comparação dessas médias, vamos organizar contrastes aqui. E lembrando que esses contrastes, eles são em módulo. Pessoal, já está acabando, tá bom? Eu vou colocar aqui um símbolozinho do módulo, tá? Só para vocês lembrarem. Então a nossa resposta é em módulo. O que significa isso? Ignore o sinal. Se der negativo, não importa, o número fica sempre positivo. Então vamos comparar o tratamento A contra o tratamento B. Vamos ver como que fica isso aí. Então a média do tratamento A é 2.677 menos 821, que é a média do tratamento B, 0,7. Fazendo uma média menos a outra, 2.677 menos 821,7, essa subtração vai ser igual a 1.855,3. Percebam que a diferença, então, da média do tratamento A para a média do tratamento B, que é 1.855,3, é muito maior do que a diferença mínima significativa, né? Essa é a diferença mínima que precisa haver. E foi muito maior do que a diferença mínima que precisa haver. Então a gente fala que o tratamento A é sim diferente do tratamento B. Então esse é um contraste significativo. Eu ilustro com um asterisco para eu saber que é significativo esse contraste, ou seja, em outras palavras, existe sim diferença significativa entre a média do tratamento A e a média do tratamento B. Então, eu concluo aí que o tratamento A provoca um número de pulgões diferente do que o tratamento B.
Mas vamos continuar, vamos fazer todos os contrastes possíveis, que são todas as comparações de médias 2 a 2 desse nosso caso. Então agora o tratamento A versus o tratamento C, depois vamos fazer o A versus o D. Depois também vamos fazer uma comparação do tratamento B versus o tratamento C, o tratamento B ainda versus o tratamento D de dado e por fim depois o tratamento C versus o tratamento D. Percebam que aqui nós temos todas as comparações de tratamentos 2 a 2. Vocês podem estar se perguntando, por que não fez o B versus o A? Porque já temos aqui o B versus o A. A ordem em que esses tratamentos aparecem não importa, porque a ordem só alteraria o sinal e como é em módulo, então você não precisa se preocupar com isso. O resultado seria o mesmo, então seria uma redundância, uma repetição. Então por isso que eu já vim aqui e comparei o B contra o C e não fiz novamente o B versus o A. Tá? Então B versus o C, o B versus o D e por fim aqui o C versus o D. Então vamos lá, vamos calcular todos esses contrastes. Então a média do tratamento A é essa aqui, agora menos fazer a diferença, menos a média do tratamento C, que é igual, eu vou calcular aqui, então vamos lá, 2.677 menos 627,3. O resultado disso é 2.049,7, uma diferença bem grande, né? Também significativa, muito maior essa diferença do que o mínimo que a gente precisa ter entre médias, ou seja, bem maior que a nossa DMS, então significativo também. Muito bom. Continuando, agora a média do tratamento A menos a média do tratamento D de dado, que é essa aqui. Vai dar uma diferença enorme também, né? Esse contraste também vai ser significativo, mas vou calcular a diferença aqui para nós. 2.677 menos 487,8. Isso vai dar 2.189,2. Também um contraste bastante significativo. Agora vamos aqui na comparação do tratamento B com os demais. A média do tratamento B é essa aqui, né? Concorda? 821,7, ela está aqui, eu vou pegar daqui que é mais perto, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui também para já adiantar, que é a média do tratamento B, menos quem? Menos a média agora do tratamento C e menos a média do tratamento D. Vou calcular essas diferenças agora, então vamos lá, 821,7 menos 627,3. Estou calculando aqui na hora, 194,4. Muito bem, olha só, agora atenção. Percebam que a diferença entre a média do tratamento B e a média do tratamento C, a média é de 194,4. Perceberam aí? Então o que isso significa? Significa que essa diferença está abaixo do mínimo requerido. Então a gente atribui essa diferença entre médias não a um efeito de tratamento, e sim a um resíduo, a uma variabilidade natural, a uma aleatoriedade inexplicada, ou seja, não explicada pelo efeito do tratamento. Então eu falo que esse contraste ele é não significativo. Eu falo que essa diferença aqui não vem da diferença do efeito dos tratamentos. Então eu concluo que o efeito dos tratamentos é igual sobre o número de pulgões entre os tratamentos, no caso aqui, né? Tratamento B e tratamento C. Vamos continuar aqui fazendo os contrastes. Agora eu vou fazer o 821,7 menos 487,8. A diferença entre eles é de 333,9. É uma diferença significativa porque é maior que 225,93. Sempre me perguntam assim, professor, e se for exatamente 225,93 a diferença? Ela é significativa ou não? Sim, a resposta é sim. Se a diferença entre as médias coincidir de ser exatamente 225,93,
então você pode falar que esse contraste ele é significativo, tá bom? Terminando o nosso exercício aqui, para a gente não se alongar muito, média do tratamento C, 627,3 menos 487,8. Vou colocar aqui o sinalzinho de igual e agora eu vou calcular isso aí. 627,3 menos 487,8. A diferença é de 139,5. Uma diferença inferior ao nosso delta aqui, né, a nossa DMS. Então, eu falo que esse contraste ele é não significativo. Tudo bem, pessoal? Fácil, simples. Agora, para finalizar o exercício, a gente tem que pegar esses contrastes, essas informações, né, na verdade, desses contrastes, e resumir elas, né, de uma maneira que fique fácil de ser visualizada todas essas informações. Como que a gente faz isso? Quando os tratamentos têm diferença entre eles, a gente ilustra isso com uma letra diferente. Então, se tem diferença entre o tratamento A e o tratamento B, eles são diferentes, eu coloco letrinhas diferentes. Eu vou até colocar em cores diferentes aqui para ficar boa a nossa visualização. Então, significa que o tratamento A provoca uma diferença no número de pulgões em relação ao tratamento B. Percebe? Né? No nosso caso, o tratamento A era testemunha, o tratamento B era aplicação de um inseticida. Então percebam que o inseticida, de fato, né, ele diminui o número de pulgões com relação à testemunha, ao tratamento controle, que é aquele tratamento onde não tem aplicação de inseticida. Tudo bem? Vamos olhar para o segundo contraste. O A também é diferente do C e o A também é diferente do D de dado. Então significa que o tratamento A ele é diferente dos demais tratamentos, de todos os outros demais tratamentos. Então eu vou ilustrar isso aqui com letrinhas. O A é diferente de todos os outros, percebam? Então, como o tratamento A é diferente dos demais, ele tem uma letrinha diferente das letrinhas dos demais tratamentos, tá certo? E a gente continua interpretando esses contrastes. Aqui não tem uma fórmula milagrosa, pessoal, que nos ajude a colocar essas letrinhas. A gente tem que, de fato, ir interpretando os contrastes, pegando essa informação dos contrastes e colocando lá nas médias com essa lógica das letrinhas, que é letrinhas diferentes para indicar diferença entre os tratamentos e letrinhas iguais para indicar semelhança entre os tratamentos. Vamos lá, olha só, o tratamento B e o tratamento C, quando a gente compara eles, tem diferença no efeito deles? Não, não tem. Claro, tem uma diferença entre médias, mas essa diferença numérica a gente não atribui ao efeito do tratamento, ou seja, a gente fala então que essa diferença não é causada pelo efeito do tratamento, por isso que a gente fala que apesar de haver diferença numérica, a gente fala que o efeito do tratamento é igual, o efeito do tratamento B então é igual ao efeito do tratamento C. Então se eles são semelhantes, o efeito desses tratamentos causa um resultado semelhante, então eu vou colocar letras iguais para eles. Então o tratamento B ele tem que ter uma letra igual, uma letra semelhante ao tratamento C. E de fato eles já estão, com letrinhas iguais, letras semelhantes, Bzinho e Bzinho. Então eu vou manter do jeito que está, não vou mexer nessas letrinhas. Tá? E o B versus o D, tem diferença entre tratamento B e tratamento D de dado? Sim, o tratamento B ele é diferente do D de dado. Então eles não podem ficar com letrinhas semelhantes igual eles estão. Então eu tenho que pegar e colocar uma letrinha diferente aqui. Vou colocar essa letrinha também em cor diferente, colocar no laranja, para ficar evidente essa diferença então. E a última pergunta que nos resta responder é a seguinte: será que existe diferença entre tratamento C e tratamento D? Porque aqui estão com letrinhas diferentes, mas a gente tem que conferir para saber se pode ficar assim ou não. Então, tratamento C e D tem diferença? Não. Olha só, pessoal, não tem. Significa que o C é igual ao D de dado. Então, eles têm que ter letrinhas, esses dois aqui, o C e o D, tem que ter pelo menos uma letrinha igual para indicar a semelhança entre eles, tá certo? Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui letrinha C. Olha só.
e assim a gente finaliza o nosso exercício. Vamos só recapitular aqui a ideia. Então vejam só que o tratamento C e D, olhando por essas letrinhas, a gente vê que eles são iguais, tem semelhança, porque eles têm pelo menos aqui, ó, uma letrinha igual. E o C e o B também são semelhantes, porque eles têm ao menos uma letrinha igual, percebam? Então o tratamento C não se diferencia do B e que por sua vez também o tratamento C não se diferencia do D de dado. Resumindo a ópera aqui, né, fazendo um apanhado geral da ideia, o tratamento C, esse inseticida C, ele tem uma posição intermediária aí com relação ao B de bola e o D de dado, tá certo? Mas todos eles, né, são efetivos com relação a não ter aplicação nenhuma de inseticida. Ou seja, quando não há aplicação de inseticida, que é o tratamento A, né, a gente observa um número de pulgões muito alto. Quando aplica inseticidas, a gente vê que esse número de pulgões ele reduz, né, independente do inseticida, tem uma redução no número de pulgões com relação ao tratamento A. Observando esses inseticidas, que são o tratamento B, C e D, eu observo que o tratamento D é o que reduz mais o número de pulgões, né, não tendo diferença para o tratamento C, que teve uma posição intermediária, e o tratamento B de bola aí, ele reduziu menos, vou dizer assim, o número de pulgões com relação ao tratamento D. Então aqui seria a melhor resposta, aqui uma posição intermediária e aqui a pior resposta, considerando os inseticidas, e todos eles melhores que o tratamento A, que é o tratamento testemunho. Tudo bem, pessoal? Fizemos até a conclusão do exercício. Espero que vocês tenham aprendido a calcular então o teste de Tuckey. Espero que vocês também tenham entendido o porquê que a gente faz ele, né? Quando a gente deve fazer, como interpretar. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um like no vídeo, isso ajuda demais o canal a prosperar. Compartilha com quem você acha que possa ter interesse, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Meu nome é Gustavo Policarpo, sou professor com orgulho e essa é a Escola X. Valeu!